E agora a gente vai com ideias para você não ficar com o emocional abalado. No bom português, para que ninguém fique surtado, né, nesses dias de quarentena. A Amanda hoje está com um consultor empresarial, com o Marcelo Jabbour, para nos ajudar. E aí, na teoria, né, Amanda, parece que todo mundo sabe como agir, mas na prática não é tão simples assim. Boa tarde. Oi, Luciele, boa tarde para você e para todos. Na verdade, acho que é uma situação tão nova que é difícil, né, as pessoas saberem como reagir diante de determinadas situações. A gente vai conversar um pouquinho com o Marcelo. Marcelo, boa tarde, primeiramente, né? A gente está acompanhando várias empresas que estão trabalhando ainda, algumas pessoas em home office. A Luciele usou uma expressão muito legal que é o não ficar surtado, né? Sim. Como nesse momento que a pessoa pode reagir diante de um cenário de incertezas, de não saber se o emprego está segurado ou não, como fazer, como lidar, né, com essa situação e o que o empresário pode fazer para tranquilizar o funcionário e vice-versa, né? Boa tarde. Boa tarde. É um momento que exige muita serenidade, né? Talvez a nossa serenidade e autocontrole talvez nunca tenha sido tão testada, pensando no nível do planeta, inclusive, como está sendo agora. Então, é um exercício absolutamente pessoal que demanda resiliência, né? E uma das características da pessoa resiliente é olhar para o próprio problema e entender que o problema poderia ser muito pior. Esse é um ponto, né? E olhar para outras pessoas e perceberem que existem outras tantas pessoas sofrendo muito mais do que a gente. Então, quando a gente tem essa maneira de enxergar as coisas, a tendência é administrar muito melhor as nossas emoções e agir de uma maneira muito mais inteligente com relação às outras pessoas. Marcelo, você falava muito dessa questão do ter a empatia, né, do se colocar no lugar do outro, do entender que o sofrimento do outro, às vezes, é maior do que o nosso diante da mesma situação, né? Perfeito, porque a gente, em geral, gosta muito de ser compreendido, pede a compreensão das pessoas, né? Sofre por isso, mas tem dificuldade em compreender, né? Então, como você disse, a palavra é empatia, né? Entender o que se passa na cabeça do outro, compreender o sofrimento do outro, respeitar o sofrimento da outra pessoa, porque aí a nossa comunicação é muito mais inteligente, a capacidade de resolver problema é muito maior. E nós não vamos com raiva na conversa, no diálogo com outra pessoa, nós vamos, na verdade, com compaixão, com vontade de ajudar. E aí, efetivamente, a gente transforma as relações e o mundo. E aí, se a pessoa num dia está um pouco mais alterada, porque já vem de uma carga emocional difícil de casa também, como desarmar ela ali na chegada? É quando você oferece ajuda, né, Amanda? Quando você oferece ajuda, então, de coração, genuinamente, não de maneira falsa, mas quando você se interessa em ajudar o outro, você vai perguntar, o que eu posso te ajudar? E quando a pessoa ouve uma pergunta dessa, em geral, ela se sensibiliza. E aí nós conseguimos juntos, né, as pessoas juntas conseguem chegar a soluções de uma maneira muito mais adequada, econômica, né, produtiva. Tá certo. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Bom, Luciele, de tudo que o Marcelo falou, a gente tem que entender que ter empatia, antes de mais nada, nesse momento, é o mais importante, é o que a gente tem que exercitar aí o tempo todo. Lu? É isso aí. Obrigada, gente. Hora de pensar mais no outro, né, do que só no nosso próprio umbigo.